Os 4 componentes, o evaporador, o compressor, o condensador e a válvula de expansão, funcionam simultaneamente e continuamente, promovendo o deslocamento do fluido e o transporte de energia térmica do interior para o exterior do veículo. Três deles estão posicionados no cofre do motor e o quarto fica instalado no console central do painel de instrumentos no interior do veículo. No cofre temos o compressor, o condensador e a válvula de expansão. No interior do carro temos o evaporador. Eles estão unidos por tubulações de forma que no seu interior circule continuamente o que trataremos como fluido refrigerante. A circulação do fluido refrigerante se faz no sentido evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão, retornando finalmente ao evaporador. Conceitos de calor e temperatura. Calor é a energia proveniente do movimento das moléculas dos corpos. Sentimos calor ou frio através dos sentidos, ou seja, podemos sentir a diferença de temperatura pela pele ou tato. A animação a seguir irá nos mostrar o efeito do calor em um recipiente com água para entendermos esses conceitos termodinâmicos. Se observarmos o recipiente bem mais de perto, a nível microscópico, vemos as moléculas de água representadas por estas pequenas bolinhas. É também possível observar que estão em contínuo movimento, deslocando-se de forma aleatória. Esse movimento representa o comportamento aproximado das moléculas de um líquido, nesse caso, da água. Agora, veja como essas moléculas se comportam quando o recipiente é aquecido. Aos poucos, as moléculas começam a se deslocar mais rapidamente, alcançando velocidades maiores. Se o calor continuar a ser aplicado no recipiente, a velocidade irá aumentar cada vez mais. Podemos inclusive destacar uma única bolinha e observar seu comportamento com o aquecimento. Transmissão de calor. A transferência de calor é o equilíbrio de temperatura entre dois corpos, ou seja, de um corpo quente para um corpo frio. O corpo poderá estar em qualquer estado, sólido, líquido ou gasoso, para que ocorra essa transferência. A animação a seguir irá nos mostrar a transferência de calor entre dois recipientes, o qual denominamos processo de troca de calor, efeito que ocorre no evaporador e no condensador do sistema, ao entrar em contato com o ar dentro e fora do veículo. O primeiro recipiente possui água aquecida, o mesmo do exemplo anterior. Este outro possui água em menor temperatura. Podemos notar a diferença de temperatura observando a velocidade das suas moléculas. Na água da esquerda, as moléculas estão mais agitadas, indicando alta temperatura. Na direita, estão lentas, indicando baixa temperatura. Ao encostar um recipiente no outro, a temperatura do recipiente da direita é gradativamente aumentada. Esse aumento de temperatura é causado pelo processo de troca de calor entre os corpos.
É importante também destacar que o corpo que perde calor para o outro sofre uma redução da sua temperatura. Outra importante observação é que dois corpos em temperaturas diferentes trocam calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa troca ocorrerá até que os corpos estejam à mesma temperatura, e quando isso ocorrer, é dito que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. Conceitos de temperatura. É o nível de calor existente num corpo ou em um ambiente. No exemplo a seguir, utilizaremos um termômetro para medir a temperatura do recipiente aquecido, onde, através do equilíbrio térmico explicado anteriormente, poderemos verificar a temperatura da água aquecida. Quando inserimos um termômetro dentro do recipiente com água quente, rapidamente o mercúrio dentro do bulbo do termômetro entra em equilíbrio térmico com a água. Microscopicamente, as moléculas do mercúrio começam a deslocar-se com maior velocidade. Esse movimento provoca força e expande o líquido. Ele, então, escoa, atravessando o único orifício que encontra. Quanto maior a temperatura do corpo, mais o mercúrio se expande, preenchendo gradativamente a coluna graduada. É assim que podemos transformar a temperatura do corpo em números padronizados. A seguir, estudaremos o processo de mudança de fase. Ainda usando o exemplo da água, a mudança de fase ocorre ao atingir 0 graus Celsius, onde a água se solidifica, e a 100 graus Celsius entra em ebulição, ocorrendo o processo de vaporização da água. Utilizando o mesmo recipiente com água das outras animações, vamos aumentar a quantidade de calor fornecida. Todos já sabemos o que vai acontecer. Depois de um certo tempo, a água começa a ferver, formando bolhas de vapor que sobem até a superfície e são expelidas para o ambiente. Quanto mais calor, mais bolhas são formadas e mais água na fase líquida passa para a fase vapor. Agora, se analisarmos microscopicamente, vemos que a mudança de fase é caracterizada pelo desprendimento de algumas moléculas que receberam suficiente quantidade de energia e conseguiram vencer as forças que as mantinham próximas uma das outras. Mas o importante nessa animação é observar que, mesmo vaporizando, suas moléculas continuam possuindo a mesma energia cinética média. Elas apenas se deslocam com menos desvios e ocupam mais espaço. Essa característica do processo de vaporização indica que a temperatura do líquido e do vapor são as mesmas nas duas fases do fluido. Ou seja, durante todo o processo de vaporização, a temperatura não varia entre a fase líquida e a fase vapor. Para reforçar esse conceito, podemos fazer o seguinte. Vamos tampar parcialmente o recipiente, deixando parte do vapor sair para não alterar a pressão do sistema. Com o tempo, o vapor expulsa todo o ar presente no recipiente e dentro dele passa a existir exclusivamente água líquida e água vaporizada à mesma pressão. Um termômetro imerso no vapor e outro termômetro imerso no líquido indicariam a mesma temperatura. Nesse caso, estamos obtendo o valor de 100 graus Celsius. Com este experimento, podemos chegar a uma primeira conclusão bem interessante, de que não há alteração da temperatura de um fluido na mudança de fase se a pressão que esse estiver submetido for constante. Na próxima animação, iremos utilizar um fluido para entender o seu comportamento no processo termodinâmico, entender os benefícios da mudança de fase do fluido dentro do sistema de refrigeração. Primeiro vamos colocar do lado esquerdo da tela um reservatório com um fluido que permaneça sob a forma líquida a 200 graus Celsius. Do lado direito, vamos colocar outro reservatório com o mesmo fluido, mas a 0 graus Celsius.
Como já vimos, uma forma de trocar calor entre os reservatórios é encostar um no outro. O reservatório quente cede calor para o reservatório frio até que os dois estejam na mesma temperatura. Nesse caso, definimos a temperatura de equilíbrio em 100 graus Celsius. Quando essa temperatura é obtida, não haverá mais troca de calor, pois não existirá mais diferença de temperatura e o sistema terá atingido o equilíbrio térmico. Para demonstrar a segunda forma de troca de calor entre os reservatórios, vamos introduzir um recipiente intermediário contendo água. A água fará o transporte da energia térmica de um reservatório para o outro, evitando o deslocamento dos reservatórios. Vamos encostar o recipiente no reservatório da esquerda e aguardar que a água atinja 100 graus Celsius. Essa é a temperatura limite, a partir da qual a água irá vaporizar. Em seguida, vamos encostar o recipiente no reservatório da direita, que está a 0 grau. A temperatura da água irá reduzir e a temperatura do reservatório irá aumentar. Para que o sistema atinja o equilíbrio térmico, será necessário executar esse movimento algumas vezes. Aqui estamos demonstrando com 5 transferências. A temperatura do reservatório quente reduz progressivamente a cada troca de calor. No final, a temperatura será de 100 graus, o que impede novas transferências, pois não haverá mais diferença de temperatura entre os reservatórios de fluido e o recipiente com água. O sistema terá atingido o equilíbrio térmico com a temperatura de 100 graus Celsius, assim como no primeiro experimento. Nossa terceira demonstração permitirá entender a vantagem da troca de calor por meio da mudança de fase. Para isso, temos os mesmos dois reservatórios com fluidos em alta temperatura e em baixa temperatura. O recipiente que contém água, entretanto, será bem maior, porque nesse experimento vamos deixar a água vaporizar sem deixar que a pressão dentro do recipiente seja alterada significativamente. Um manômetro instalado na sua parte superior mostrará que a pressão não irá alterar. Vamos fazer o mesmo movimento encostando o recipiente com água no primeiro reservatório. A água irá aquecer até 100 graus, recebendo calor do reservatório quente. Ao invés de levá-la para ser resfriada no outro reservatório, vamos deixá-la aqui, encostada por mais tempo. A água começará a vaporizar. Durante esse processo de vaporização, a temperatura da água não varia e o calor continua a ser retirado do reservatório quente, reduzindo progressivamente sua temperatura, pois nele não há mudança de fase. Note que a quantidade de energia térmica que a água vaporizada consegue absorver é muito maior do que aquela conseguida apenas na fase líquida. Isso pode ser observado pela grande variação de temperatura do reservatório quente em um único processo de troca de calor. Quando toda a água estiver vaporizada, levamos o recipiente, agora com vapor, até o reservatório frio e o encostamos nele. O calor será trocado de forma inversa, do recipiente com vapor a 100 graus para o reservatório em menor temperatura. O vapor começará a condensar, transformando-se em água líquida novamente à mesma temperatura. Durante esse processo, o reservatório frio é aquecido gradualmente, pois existe diferença de temperatura entre eles. Quando a água retorna completamente à fase líquida e ainda com os recipientes juntos, a troca de calor se mantém até que a temperatura de equilíbrio seja alcançada. Aí, repetimos a operação. O importante a ser observado é que com apenas 2 trocas de calor, o sistema atingiu o equilíbrio térmico na mesma temperatura de 100 graus Celsius dos experimentos anteriores. No experimento anterior, observamos que trocar calor é exatamente o que o sistema de refrigeração faz. Entendemos que a temperatura e calor são coisas bem distintas, pois não precisamos variar a temperatura para poder trocar calor. Primeiro, vamos trocar nosso recipiente por um recipiente selado, que suporte a alteração de pressão e nos permita controlá-la. Dentro dele vamos colocar água como nos experimentos anteriores. Também vamos instalar na parte superior um manômetro para medir a pressão interna, um termômetro para medir a temperatura da água
e uma válvula para controlar a pressão. Essa válvula terá o seguinte comportamento. Quando apertada, restringe o escoamento do vapor, aumentando a pressão interna. Quando desapertada, permite maior escoamento, reduzindo a pressão. É mais ou menos igual a uma panela de pressão de cozinha. A diferença é que podemos controlar a pressão e medir simultaneamente a temperatura interna. Agora veja como se comporta a água quando é aquecida em pressões variadas. Com a válvula totalmente aberta, a pressão interna é igual à pressão externa e, consequentemente, a água começa a vaporizar na mesma temperatura dos experimentos anteriores, 100 graus Celsius. Agora vamos fechar parcialmente a válvula de pressão. Note que a pressão começa a se elevar. O fluido continua vaporizando, mas existe uma diferença. A temperatura cresce simultaneamente. Se mantivermos a pressão constante em um novo valor, a temperatura também permanece proporcionalmente constante. Se outra pressão for estabelecida, uma nova temperatura de equilíbrio será obtida. Isso significa que a temperatura de vaporização aumenta quando a pressão aumenta e reduz quando a pressão reduz. A temperatura de condensação e vaporização é proporcional à pressão no sistema. Este efeito é o grande responsável pela transferência térmica de dentro do veículo para fora, mesmo que a temperatura externa esteja maior que a interna. Agora, tanto o reservatório da esquerda quanto o da direita estarão a temperatura de 30 graus. O recipiente com água também. É claro que se encostarmos o recipiente com água no reservatório da esquerda, nada ocorrerá, porque estão na mesma temperatura e, portanto, em equilíbrio térmico. Mas sabemos que a temperatura de vaporização e condensação é proporcional à pressão do sistema. Vamos então primeiro reduzir a pressão do recipiente com água. Podemos fazer isso, como exemplo, aumentando seu volume. O manômetro indica a redução da pressão com o crescimento do volume, e a escala de temperatura indica simultaneamente a temperatura na qual a água irá vaporizar. Nessa demonstração, vamos reduzir a pressão até que a temperatura de vaporização da água atinja 22 graus. Ok, chegamos nesse ponto. Agora a água irá vaporizar a 22 graus, temperatura bem menor que no primeiro experimento, que era de 100 graus. Agora, vamos encostar rapidamente o recipiente com água no reservatório da esquerda. A água receberá calor, pois existe diferença de temperatura entre o reservatório que está a 30 graus e a água que está a 22. Com a troca de calor, toda a água irá vaporizar nessa mesma temperatura, e o reservatório entrará em equilíbrio térmico com o vapor de água a 22 graus Celsius. Para conseguir trocar o calor do recipiente para o reservatório da direita, é necessário que ele esteja em maior temperatura. No entanto, não está. Mas podemos elevar a temperatura de mudança de fase da água no recipiente, alterando sua pressão. Então, vamos fazer isso. Vamos reduzir o volume do recipiente até que a temperatura de condensação alcance 35 graus Celsius. Sob essa nova pressão, a água irá condensar a 35 graus e não a 22. Nessa condição, vamos encostar o recipiente no reservatório da direita, que agora funciona como reservatório frio. É interessante pensar que nossa referência mudou. O que estava quente, a princípio, agora ficou frio. O calor será transferido do recipiente para o reservatório porque existe diferença de temperatura entre eles. Durante a troca de calor, o vapor de água irá condensar a temperatura constante de 35 graus, retirando o equivalente de calor retido na água durante o processo anterior de vaporização. O fluido do reservatório irá aquecer até atingir essa temperatura, quando então entrará em equilíbrio térmico com a água do recipiente e cessará a troca de calor. Voltando o recipiente com água para a pressão inicial, sua temperatura retorna a 30 graus. Essa foi a temperatura inicial do experimento, mas agora temos o reservatório da esquerda a 22 graus e o da direita a 35. Tudo isso parece bem estranho.
mas é apenas uma manipulação bem engenhosa do sistema para manipular pressões e temperaturas no ciclo de refrigeração. No sistema automotivo, utilizamos dois fluidos refrigerantes, o R12 em veículos mais antigos e o R134 usado atualmente. Eles têm comportamento parecidos com a água, mas com temperaturas de vaporização e condensação bem diferentes. Vamos verificar a animação seguinte e entender essa diferença. No recipiente da esquerda, temos vapor de água à pressão ambiente de 1 bar e a temperatura de 110 graus Celsius. No recipiente da direita, temos o R134A com as mesmas temperatura e pressão. Nessa condição, ele também está na fase vapor. Agora vamos resfriar os dois recipientes, colocando-os em um ambiente a menos 20 graus Celsius. Observe a representação do termômetro que indicará a temperatura dos fluidos nesses recipientes. Inicialmente, a temperatura do vapor de água e do R134A reduz progressivamente. Quando a temperatura atinge 100 graus, o vapor começa a condensar, transformando-se em líquido à temperatura constante, mas o R134A ainda é vapor e continua reduzindo sua temperatura. Depois de certo tempo, o vapor de água condensa completamente e o líquido começa a reduzir sua temperatura. Nesse momento, o R134A já está a uma temperatura bem menor. Agora temos água líquida e vapor de R134A reduzindo suas temperaturas sem mudança de fase. Quando a água atinge 0 grau, ela solidifica, como já sabemos, transformando-se em gelo, mas o R134A permanece na fase vapor, mesmo em temperaturas menores que esta. Não precisamos mais do recipiente com água. Podemos analisar apenas o R134A, porque a água permanece sólida daqui para frente. A temperatura do R134A continua reduzindo progressivamente, mas quando chegamos a menos 15 graus Celsius aproximadamente, o R134A começa a condensar, assim como a água. Sua temperatura fica constante nesse valor durante todo o processo de condensação. Quando a mudança de fase se completar, a temperatura do fluido na fase líquida continua a reduzir até entrar em equilíbrio térmico com o ambiente a menos 20 graus. No sistema automotivo, não necessitamos trabalhar com uma temperatura de menos 15 graus Celsius. O sistema trabalha um pouco acima de 0 graus Celsius, o que nos permite definir uma pressão de 2 bar para atingir essa temperatura, chamada de pressão de baixa, e de 14 bar, denominada pressão de alta. No próximo experimento, vamos comparar os efeitos anteriores com o sistema automotivo e entender como ocorre o ciclo de refrigeração e a transferência de calor dentro e fora do veículo. O reservatório da esquerda representará o ar dentro do habitáculo do veículo e inicialmente estará a 35 graus Celsius. Para essa comparação, vamos posicioná-lo junto ao evaporador. O reservatório da direita representará o ar externo, que também estará inicialmente a 35 graus Celsius. Vamos posicioná-lo junto ao condensador. Bem, sabemos que o sistema de refrigeração deverá reduzir a temperatura do interior do veículo, rejeitando o calor para a atmosfera. Observe que os reservatórios estão inicialmente na mesma temperatura. Também entenda que o recipiente intermediário, que continha água nos experimentos anteriores, agora conterá o fluido refrigerante especial. Esse fluido também estará a 35 graus Celsius. Para começar nossa demonstração, vamos posicioná-lo no local equivalente à posição da válvula de expansão. Pronto, podemos iniciar a comparação. Primeiro precisamos reduzir a temperatura de vaporização do refrigerante para que ele absorva o calor do habitáculo do veículo. Essa é a função da válvula de expansão. E na nossa demonstração, poderemos obter um resultado similar se aumentarmos o volume do recipiente para reduzir sua pressão. Pronto! Agora o fluido irá vaporizar a 0 graus Celsius.
Em seguida, vamos levá-lo ao evaporador, onde está o reservatório da esquerda. Quando se tocam, trocam calor, e o fluido vaporiza totalmente, reduzindo a temperatura do reservatório de 35 para 22 graus Celsius. Agora o recipiente possui fluido refrigerante vaporizado e precisa ter seu estado regenerado para executar um novo ciclo. É aí que entra o efeito da pressão novamente, produzida pelo compressor. O mesmo efeito que resulta da compressão do fluido realizado pelo compressor pode ser obtido se reduzirmos o volume do recipiente até que a temperatura de condensação do fluido seja de 80 graus. Agora conduzimos o recipiente para o condensador. Ao tocá-lo no reservatório da direita, o fluido perde calor, condensando-se completamente a 80 graus. O reservatório terá sua temperatura levemente aumentada porque o ar externo refrigera constantemente, podendo ser considerado uma fonte de temperatura constante. O recipiente agora, com o fluido refrigerante na fase líquida, é conduzido à válvula de expansão. O efeito da redução de pressão causado pela válvula de expansão é representado, como no início, pelo aumento do volume do recipiente até que a temperatura de vaporização do fluido volte a ser de 0 graus Celsius. Neste momento, o sistema retorna ao estado inicial e o ciclo é repetido ciclicamente.